Opa, tudo bem? Meu nome é Miguel e você está no canal Visão de Jogo e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a partida entre Fluminense e Deportivo Laguaira que definiu até que enfim a classificação do Fluminense para as oitavas de final da Libertadores. E que sofrência, hein, meus amigos? Que sofrência durante a fase de grupos inteiro. O Fluminense passou perrengue, não conseguiu ganhar nenhum jogo sequer na, digamos assim, ida, né, no primeiro turno, digamos assim, da fase de grupos da Libertadores. Perdeu contra o Bolívar, perdeu de virada em casa contra o Deportivo não, perdão, contra o Independente Rivadavia e empatou com o Deportivo Laguaira na primeira rodada da Libertadores. E por isso chegou nessa última rodada nessa situação ridícula, né, num grupo que o Fluminense é extremamente superior a qualquer outro adversário que esteja jogando, chegou nessa situação de ter que depender do Rivadavia ganhar ou empatar, né, o Bolívar basicamente perder pontos contra o Independente Rivadavia, né, para que assim conseguisse passar, né, e o Fluminense, obviamente, né, evidentemente, ganhar do Deportivo Laguaira em casa. Que situação, hein, cara? Que situação é comemorar e logo arrumar a casinha e pensar no que pode fazer para melhorar pro mata-mata da Libertadores. Porque se jogar assim, não vai muito longe, não. Mas enfim, vamos falar do jogo aqui. Cara, mesmo o panorama das últimas quase que todas as partidas do Fluminense, ao menos em casa, né? Claro que contra o Mirassol foi diferente, porque o time assim, jogou muito mal contra o Mirassol, mal conseguia sair do próprio campo. Mas a impressão que dá é que em casa o Fluminense, principalmente na Libertadores, né, que é onde de fato precisava pontuar, chegava com muito ímpeto, né? Chegava com muito ímpeto contra o adversário. Foi assim contra o Bolívar, foi assim contra o Deportivo Laguaira ontem e até contra o Rivadavia, onde tomou a virada. Assim, chega com muito ímpeto e até consegue fazer um gol, mas acaba tomando por afobação. Assim, o gol de ontem, cara, foi completamente afobação do Fluminense, entendeu? Logo depois de você fazer um gol que já acalma, já tranquiliza sua torcida, né? O resultado já é ao seu favor. Também o de lá, né? Que era até mais importante que esse, de repente. Assim, tomar um gol ali logo depois contra um time que, com todo respeito ao Deportivo Laguaira, mas não tem, em relação a investimento, não chega aos pés do Fluminense, cara, é assim, é preocupante. O Zubeldia precisa mesmo arrumar a casinha, porque o sistema defensivo do Fluminense tá ridículo. Desde março, o Fluminense toma ao menos um gol em todas as partidas. Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, cara, até contra o Operário. Novamente, com todo respeito ao Operário, mas pô, no jogo contra o Operário na Copa do Brasil, o Fluminense teve que jogar até o último minuto porque não conseguiu matar o jogo e o Operário fez 1-0, aliás, perdão, fez um gol, né? Ou seja, o jogo ficou 2-1. E aí, irmão, não tinha mais nada a perder, pegou fogo, entendeu? Foi pra cima. A sorte do Fluminense é que o jogador do Operário teve uma expulsão muito infantil, né? Mas, cara, sinceramente, acho que se não fosse isso, o Fluminense ia passar muito perrengue naquele final de jogo. E bom, voltando agora pro jogo de hoje, né? Porque assim, eu tô fazendo um apanhado da fase recente do Fluminense, porque é o que explica esse jogo, né? É o que explica essa atuação. Claro que tem a questão de estar nervoso, né? Porque, assim, completamente normal, precisava pontuar de qualquer jeito e não pontuar, sei lá, empatando, mas ganhando de fato e torcendo para o jogo de lá, o Bolívar não levar a melhor, né? Inclusive, que sorte do Fluminense desse jogo não poder ter sido na altitude, né? No campo do Bolívar, de fato, foi em Santa Cruz de la Sierra. Cara, que sorte, porque apesar do Rivadavia ter ido com força total, seria muito complicado ganhar na altitude, tá? Então o Fluminense tem que agradecer muito
Infelizmente é uma situação ruim que a Bolívia passa, né? Até pedindo o fim ali do mandato do presidente, enfim, questão política toda que engloba ali, e a gente sabe que política tem muito a ver com futebol, né? Infelizmente, mas assim, falando do jogo, né, de futebol, foi muito bom do Fluminense, o jogo ter saído da altitude, e é isso, né? Não tem como negar. Falando agora sobre as atuações, cara, James foi muito mal, tá? É um zagueiro que eu gosto muito, ele costuma me agradar muito, com atuações sólidas, os botes dele e tal, mas o jogo contra o Mirassol e esse daqui foram duas partidas muito abaixo do James, né? Muito abaixo. Jogador que veio do Mirassol, né, com muita expectativa. Vamos ver se consegue se recuperar, né? Às vezes essa parada para a Copa do Mundo, não sei. Vamos ver. Assim, e o Freitas, cara, eu vi até o Zubeldia falando que o Julian Mijan é um bom jogador, mas que o Freitas é o titular no momento. Assim, eu não consigo ter essa confiança. Acho que nenhum torcedor também tem, né? Essa confiança que o Zubeldia tem no Freitas, né? Sinceramente, não consigo observá-la. Sempre quando ele pega na bola é motivo de nervosismo pro torcedor. Agora, quem não dá nervosismo quando pega na bola é o Martinelli, né? O Martinelli, pra mim, ele é o melhor jogador do Fluminense na temporada. Assim, o Fluminense perde muito, claro, quando o Lúcio Acosta fica de fora, de repente o Savarino, enfim. Mas o Martinelli, cara, esse mês do Fluminense, eu te garanto, eu afirmo que a queda nesses últimos, não sei se 2 meses, acho que não completou ainda, mas pelo menos umas, sei lá, últimas semanas, né? Nessa queda do Fluminense, nesse futebol fraco que apresentou ultimamente, cara, muito disso vem por causa da falta da ausência do Martinelli. Martinelli é um jogador importantíssimo, é quem rege o meio-campo, né? Ele faz tudo, ele tá lá na frente, não à toa deu assistência pro Hércules hoje, ele ajuda na recomposição, ele ajuda na saída de bola, muito mais fácil o Lúcio Acosta, por exemplo, jogar com o Martinelli do que, não sei, contra o Bernal, Hércules, de repente tá o Nonato. Cara, importantíssimo. Espero que de fato não seja nada, espero que de fato só seja um cansaço do Martinelli quando ele saiu mancando do jogo, porque pra mim, o principal jogador do Fluminense na temporada, sem dúvidas. Lúcio Acosta é um grande jogador, Savarino, Kennedy também tá marcando muitos gols, mas quem faz a engrenagem girar é o camisa 8 do Fluminense, da base, um jogador com mais jogos pelo Fluminense na história, na Copa Libertadores, né? Sendo um jogador da base do Fluminense, todo o reconhecimento, né? Moleque de Xerém, cara, é um ídolo do Fluminense, sem dúvida, tá bom? O Lúcio Acosta, cara, o Lúcio Acosta não me agradou muito, tá? No segundo tempo parece que ele deu uma acordada assim, né? Não sei se a lesão às vezes ainda pode estar impactando um pouco ele, mas não foi alguém que me agradou muito hoje. E olha que a torcida espera muito dele, né? Porque todo mundo sabe da qualidade que ele tem. Mas não foi um cara que me agradou muito, errou muito no primeiro tempo, não conseguiu concluir as jogadas. No segundo ele sim fez duas boas jogadas, né? Que acho que... Perdão. Que eu acho que as duas... de repente a segunda acho até que não, mas a primeira pênalti claríssimo que o juiz sonegou. O juiz deixou de dar um pênalti pro Fluminense que era assim, muito claro, naquela bonita jogada do Lúcio. Mas assim, no geral na partida, hoje de fato não foi bem. Teve alguns relampejos assim do craque Lúcio Acosta, mas hoje não esteve na sua melhor forma. Vamos ver se ele volta a jogar muito bem pelo menos contra o Cruzeiro, que vai ser a última rodada antes da parada para a Copa. Não vou falar aqui de todos os jogadores, tá? Vou falar só dos que eu
acho que se destacaram positiva ou negativamente na partida, e um deles foi o Canóbio, cara. O Canóbio, vi até o Rafael Marques, da ESPN, falando que se for pegar o panorama geral, o Canóbio foi o principal jogador do Fluminense na Libertadores. Assim, não consigo enxergar ele dessa forma, mas hoje jogou muito bem, né? Hoje jogou muito bem, estava esperto, estava aceso, né? Não estava daquele jeito que a torcida do Fluminense fica até meio chateada com ele, né? Porque tem as horas que parece que ele é muito aceso na marcação, e pouco definidor, né? Lá na frente. Um pouco displicente, talvez, né? Às vezes chutar uma bola que não precisava ou cruzar na área para ninguém. Enfim, de vez em quando ele parece muito displicente no ataque, muito mais comprometido na defesa que no ataque. Hoje, para mim, foi diferente, jogou muito bem e foi coroado com um bonito gol, né? Deu uma canetinha no cara e um toque de 3 dedos para tirar completamente do goleiro do Deportivo Laguaira. Assim, acho que no mais é isso. De repente falar do John Kennedy também, né? Que, cara, o John Kennedy estava esquisito hoje. Nas últimas partidas ele estava conseguindo muito bem fazer esse pivô, né? Manter essa bola próxima ao corpo e dar sequência nas jogadas, mas hoje ele me pareceu muito afobado. Tá? Aliás, hoje não, né? Ontem. Me pareceu muito afobado, perdeu muitas bolas que ele não costuma perder, né? Assim, de conduzir e levar para o ataque. Outro que acho que no segundo tempo também melhorou muito, assim como o Lúcio Acosta, ele conseguiu dar prosseguimento nas jogadas, mas não foi aquele John Kennedy matador que a gente se acostumou a ver nessa temporada. Não à toa ele teve 2 chances claríssimas, claríssimas não, né? Não vamos forçar aqui também, mas ele teve 2 boas chances, né, de receber a bola na entrada da área, e aí ficou segurando, acabou perdendo ela e desperdiçou um possível gol do Fluminense, né? Então acho que também não fez uma grande partida, mas foi outro que no segundo tempo deu uma resposta para a torcida, né, para quem o assistia por ali. Vamos lá, falar sobre o Independente Rivadavia, né? Ele também merece ter o seu espaço, né, nesse vídeo, porque, cara, que campanha, né? Debutante na Libertadores e assim conseguiu ficar em primeiro no grupo sem nem ao menos uma derrota. Isso, assim, é incrível, realmente, parabéns ao Independente Rivadavia, porque mesmo sendo a primeira Libertadores, não perdeu nenhuma num grupo de Fluminense, Bolívar e, né, eu acho que o mais fraco deles, o Deportivo Laguaira. Agora, Fluminense e Bolívar realmente é uma coisa a se orgulhar. Passa em primeiro na Libertadores, na fase de grupos da Libertadores. Acabou não tendo a melhor campanha por conta do Flamengo, mas ainda assim é uma baita campanha, né? 16 pontos, passa muito na frente de qualquer um outro ali do grupo, tem o dobro de pontos do Fluminense, que foi o segundo. Realmente, parabéns ao Deportivo Laguaira e obrigado, né, por ter tirado pontos do Bolívar, aliás, ter ganho do Bolívar e assim feito com que o Fluminense conseguisse avançar de fase. Agora vai ter o Hulk, né, que vai estrear após a Copa do Mundo. Ele só está liberado para jogar após a Copa do Mundo, que é quando a janela de transferências abre. Por isso ele não pôde jogar nem no Brasileirão nem na Libertadores com o Fluminense. Mas a partir das oitavas ele já vai poder jogar. Acho que vai ser uma inserção, né, uma transferência não, né, mas alguém que vai adicionar muito ao elenco, né? Jogar, não sei se de repente do lado do John Kennedy ou disputar a vaga com ele, aí é uma coisa que o Zubeldia vai decidir, mas eu tô muito animado para ver a atuação do Hulk com a camisa do Fluminense, tá? Para finalizar aqui, falar sobre o sorteio da Copa do Brasil, né? Que o Fluminense pegou o Vasco, com o Fluminense decidindo em casa. E vamos ver, né? Porque são 2 times que não vêm um nível muito bom atualmente, mas até chegar a esse mata-mata tem muita água para correr, né? Muita coisa para acontecer, né? Vai ter a parada para a Copa do Mundo no meio,
Enfim, o confronto vai ser só em julho, ou em agosto, não lembro agora. Mas tem muita coisa para acontecer. Espero que o Fluminense melhore. Espero que o Vasco também melhore para a gente ter um bom confronto. Porque na maioria das vezes, quando os dois times estão mal, o confronto é muito ruim, né? É muito pobre. Pouco chute a gol, pouca emoção no jogo, né? Enfim. Acho que é isso. Eu pretendo fazer um vídeo sobre o Barcelona também, que parece que agora abriu o cofre e tá querendo contratar todo mundo. Não sei se vai sair hoje, mas se não sair hoje, eu garanto que sai amanhã. Mas eu queria falar aqui da classificação do Fluminense, né? Somente isso. É isso. Se você gostou, considere deixar um like e se inscrever no canal. Me diz aí também o que você achou, né, da campanha do Fluminense, da atuação também dos jogadores nesse último jogo, no comprometimento deles. Se você quiser deixar o seu comentário aqui, você vai ser bem-vindo. É isso. Tchau.